Deu. Boa tarde a todos. Então, é com grande prazer que hoje a gente vai ter a nossa segunda palestra da UNAP Online. E a gente está muito feliz porque a gente está longe, mas estamos perto. As nossas lives a gente tem tido em torno de umas 200 pessoas participando com a gente. Então, hoje a gente está estreando via Facebook, por ser mais fácil, e a gente vai contar, então, com o apoio dos bolsistas para nos passarem as perguntas. Então, vocês fiquem à vontade para ir nos passando as perguntas, para interagir com o palestrante. E, antes de mais nada, a Adriane tem um recadinho, antes da gente começar a palestra. Isso, bem rapidinho um recado, na verdade é um agradecimento, né? Não é nenhum recado, é um agradecimento que a gente gostaria de fazer a todas as pessoas que estão colaborando com tecido, com lã e principalmente as pessoas que estão fazendo as máscaras de tecido, os sapatinhos de lã, as toucas e os cachecóis para doação. Né, hoje nós contabilizamos o que a gente teve de doação desde 22 de abril, que foi a nossa primeira doação. Nós doamos via UNAP 2.005 máscaras de tecido, 53 pares de meias, 43 toucas de lã, né, as meias de lã também confeccionadas por um grupo nosso, e 12 cachecóis ou golas de tricô, que para esse frio que está agora, esse inverno que está iniciando, vão ser de muita valia para as pessoas que estão precisando, né? Então, essas doações, elas foram feitas para funcionários da URGS, para alunos que moram nas casas do estudante, para uma ONG que distribui comida para a população de rua, para comunidades indígenas e para o coletivo Igualdade RS. Então, nós gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que colaboraram para que a gente conseguisse atingir esse número, e também pedir que sigam doando, né, tecidos, lã, a gente dá um jeito de buscar, de mandar para uma casa, para outra, mas para que a gente consiga seguir fazendo essas doações, que a gente sabe que nesse período são muito importantes para as pessoas que estão precisando, tá? Então, gostaria de apresentar o nosso palestrante, o Dr. Milton Humberto Chanes dos Santos, que é geriatra, e vai nos falar sobre uma questão super importante que está muito em voga e que a gente tem que pensar, né, que é o coronavírus e o envelhecer, mitos e verdades. Então, Milton, muito obrigada por estar aqui com a gente, muito obrigada pela parceria novamente, e a gente pede então para os participantes que estão assistindo que façam perguntas, que o Milton vai dar a palestra e depois a gente vai abrir para fazer as perguntas e as respostas, tá bom? Então, uma boa palestra a todos, e obrigada, Milton, pela parceria. Então, muito obrigado pelo convite, professoras Mayra e Adriane, mais uma vez aqui na UNAP, né? Já tive aqui em outra oportunidade. Espero que eu consiga dar conta desse assunto, que é um assunto muito vasto, e a gente teria muitas coisas para conversar. Mas eu escolhi mitos e verdades e também partilhar um pouco desse momento, o que está acontecendo na área da saúde, o que está acontecendo na área da ciência, o que isso vai impactar no envelhecimento, nas avaliações que a gente faz do envelhecimento, no cuidado que a gente tem com os idosos e no envelhecimento em geral. O que esse momento da história, né, do mundo vai nos trazer, tá, para o envelhecimento e vai repercutir na nossa vida. Bom, assim, eu fiz por tópicos, né, a gente poderia falar sobre isso uma tarde toda, mas acho que é interessante a gente dar uma compilada para que a gente não fique muito cansativo. Tá? Eu escolhi falar, primeiro dar um panorama geral, né, assim, o que é essa pandemia, né. O coronavírus causa a doença chamada Covid-19. A minha intenção aqui nessa palestra não é mostrar para vocês aspectos clínicos ou falar que o tratamento X, o tratamento Y tem esse benefício ou outro, enfim, uma coisa que também é um grande ponto de interrogação para todos nós, mas eu preferi focar em alguns aspectos que eu achei interessantes para a gente falar sobre envelhecimento e discutir isso, e também aproveitar para ficar à disposição para perguntas que com certeza virão.
né, não me estender muito na fala e esperar que vocês façam perguntas. Mais tarde vocês vão receber 2 links, né, pelo Facebook, que a gente está sendo transmitido agora. Um deles é sobre uma cartilha com dicas bem interessantes, um material bem didático, uma cartilha sobre o enfrentamento do Covid-19 no envelhecimento, então dicas, links interessantes, canais que a gente podem ser úteis nesse momento. E o outro é sobre algo que eu vou falar, que é o cuidado integrado para idosos, né, que é uma organização que teve mundial, de muitos profissionais que trabalham com envelhecimento, né, promovido pela Organização Mundial de Saúde, e que tem um material também bem interessante de ser consultado, este outro link, para você sobre o envelhecimento. Acho que é bem interessante, assim, sempre naquele mantra, digamos assim, de um envelhecimento, de como conseguir isso neste momento que a gente está passando. E que estratégias a gente vai ter que ter para conseguir vencer esse momento e envelhecer de uma forma mais saudável possível agora que estamos assim. Bom, então, indo para falar dos aspectos gerais, então. A pandemia do Covid-19, ela, como vocês já devem saber, ela traz índices muito grandes de mortalidade, principalmente nos idosos, é um grupo de risco. A gente sabe que a mortalidade por essa doença vai crescendo com o passar dos anos de idade, né? E o grupo de risco principal são justamente os idosos. A gente sabe que em idades maiores do que 75 anos, chega a alcançar 20% a mortalidade. Então, assim, é uma doença de muito impacto no envelhecimento, tá? Pela mortalidade alta, e não só pela mortalidade, por outras coisas. Que coisas são essas? E que a gente tem que pontuar aqui. Bom, para conter esta doença, que até agora não tem nenhum tratamento que seja curativo, né, comprovado pela ciência, a gente teve que lançar mão de algumas estratégias importantes, tá? Dentre essas estratégias estão aquelas que vocês já sabem, já fazem uso na rotina de vocês. O uso de máscaras, a higiene da mão, a toalete da tosse e do espirro, né? E especialmente a quarentena e o lockdown, tá? O lockdown é aquele fechamento total de todas as comércios, enfim, indústrias, né, transporte, restaurante, tudo fica fechado, tá? Só serviços essenciais, né, farmácia, supermercado, hospital, posto de saúde, pronto atendimentos, é o que fica aberto. Tudo está fechado, universidade, escola, indústria, comércio. Bom, essa é uma estratégia. Uma das coisas que as pessoas às vezes confundem é por que vai se fazer isso, na verdade? Para achatar a curva. Mas o que é a curva? Vamos entender melhor o que é esse conceito da curva. Na verdade, como ela é uma doença que é de uma contagiosidade grande, bem considerável, não é enorme, mas é uma contagiosidade grande. O que a gente tem? A gente tem que diminuir o número de pessoas doentes ao mesmo tempo, para que com isso as pessoas que vão desenvolver uma forma mais grave dessa doença, que não tem um tratamento cientificamente comprovado, possam acontecer de uma forma escalonada e não todas ao mesmo tempo. Porque se eu tiver um aporte de formas graves dessa doença todas ao mesmo tempo, né, e eu penso que idosos são uma das populações de maior risco para isso, eu vou ter uma sobrecarga do sistema de saúde e a gente não vai conseguir atender todo mundo de uma forma correta, adequada, enfim, né, vai extinguir esses recursos. Então, na verdade, uma das estratégias de contenção dessa doença, que é esse fechamento e que a gente está vendo que está de novo apertando aqui em Porto Alegre, né? Hoje foi editado pelo prefeito Marquesan medidas mais restritivas em relação à semana passada. Isso todo mundo está vendo aí pela mídia, né? Então, na verdade, a gente está assistindo medidas que tentam
ter menos pessoas infectadas pela coronavírus, menos Covid-19, e com isso diminuir o número de pessoas que desenvolverão o número de formas graves, para que o sistema de saúde consiga atender adequadamente o que temos. O que a gente que trabalha em hospital está vendo? Cada vez mais estão chegando casos de doentes com a forma grave. Né? As UTIs estão com lotação bastante, de forma, um alerta muito grande, né? Tá um alerta vermelho, assim, tá próxima total de leitos. Então a gente tem que lançar mão de alguma estratégia para evitar esse tipo de coisa. Né? Não é, na verdade, assim, claro que todo mundo pensa, bom, é uma doença que não tem um tratamento efetivo, comprovado cientificamente, então eu não quero desenvolver essa doença. Óbvio que eu não quero. Mas, assim, a estratégia é feita para que, se as pessoas se contaminarem, que elas possam ter um atendimento adequado. Então, assim, que não seja todo mundo doente ao mesmo tempo, e aí não vai ter como absorver. Tá? Isso é uma coisa que é bem interessante a gente entender. Tá? No Rio Grande do Sul se começaram com essas medidas restritivas lá em março, lá pelo dia 16, 17 de março. Né? E isso avançou bastante. E as pessoas já estavam um pouco mais cansadas, se a gente olhar ao redor, e acho que é importante a gente entender esse fenômeno para que a gente possa entender. E as pessoas estavam um pouco mais cansadas de ficarem isoladas nas suas casas, não receber visita de amigo, de familiar, né, de toda aquela higiene que tem que ter, tanto dentro de casa, com medidas de limpeza, né, limpeza de compras, né, de tudo que entra dentro de casa, de roupas. Então, assim, nós já estamos, desde março, nessa rotina, nesse novo normal, vamos chamar assim, e algumas pessoas já estão cansadas disso. E esse cansaço é perigoso, especialmente agora, que está coincidindo com os meses de inverno, que são os meses em que, naturalmente, no Rio Grande do Sul, a gente tem um maior adoecimento de doenças respiratórias. Então, na verdade, a gente está num momento muito crítico, né, especialmente aqui no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, porque a gente está pegando um inverno rigoroso, né, e a gente tem essa doença que a gente sabe que nos meses de inverno tem um maior favorecimento do contágio. Bom, dito isso e dito dessas estratégias de contenção, e a gente está vendo aí nas mídias sociais, né, na TV, na internet, a gente está vendo o tempo todo, os impactos que essa pandemia tem, não só nos nossos comportamentos, que com certeza modificaram, nas nossas relações sociais, então são impactos sociais muito grandes, a gente é obrigado a ficar isolado, né, não pode abraçar as pessoas, não pode cumprimentar, né, a gente não pode fazer nada disso, né, então é de uma forma muito, o toque a gente não pode ter, então as pessoas andam no supermercado, não gostam de se bater umas nas outras, algumas se cuidam, outras menos. Então a gente nota essas modificações no comportamento das pessoas. Mas essa pandemia também trouxe um impacto muito grande também na nossa vida social. A gente está mais em casa, a gente não consegue sair, não consegue pegar um sol, às vezes, né, como a gente gostaria, não consegue dar uma passeada e tomar um café, né, a gente não pode fazer isso, né, visto essas medidas que são muito necessárias. Então, isso impacta diretamente nas nossas relações sociais. Além do impacto social muito grande, né, a gente está vendo também um impacto econômico, e isso nem se precisa falar, porque isso se fala na mídia o tempo inteiro, né, comércios, restaurantes estão fechando, comércio está fechando, né, assim, pessoas que estão falindo, porque na verdade não tem como vender os seus produtos, e assim, já não vinham muito bem antes, e agora foi o golpe final, né. Indústrias também, né? A produção não está escoando, porque as pessoas têm medo de gastar, as pessoas não podem viajar também, então não estão usando esse tipo de serviço, né? Não estão usando avião, enfim. Então, tudo isso está impactando também na economia, né? O desemprego está aumentando, né? As pessoas estão sendo mandadas embora, muita gente está precisando do auxílio emergencial, né? Porque ficou sem renda, né? E quando a gente pensa no envelhecimento em relação a isso, a gente pensa que muitas casas no Brasil, a renda principal que mantém estas casas
é de idosos. Então, a gente está vendo que essas pessoas que têm uma renda, digamos, em termos, vamos botar assim, um asterisco, né, em termo garantida, estão tendo que garantir muito mais, porque, na verdade, esses componentes da família são os que têm uma renda que está mais ou menos garantida. Né? Então, assim, esse peso está maior. Essa responsabilidade do idoso, né, está cada vez maior. E também a gente tem um impacto biológico, né? Nessa quarentena, nesse isolamento, nesse frio, a gente não tem muito atividade física, né? A gente não está conseguindo sair para fazer atividade física, ou fazer aquela aula de hidroginástica que se fazia, ou fazer aquela musculação, ou fazer mesmo aquela caminhada, ou caminhar na praça e usar aqueles aparelhos que tem na praça. Então a gente não está dançar, enfim, a gente não está conseguindo fazer nenhum tipo de atividade física. Então esse tipo de coisa também está afetando o nosso organismo. Tá? Então, assim, tem todos esses impactos, né? E decorrentes das estratégias que a gente foi obrigado a usar para sobreviver. Bom, quando eu falo isso, então a gente tem que pensar que existem alguns modificadores de desfechos em saúde que são importantes da gente lançar a mão nesse momento, que é um momento de muito estresse, de muito isolamento, né? É um momento muito difícil para todos nós, independente da idade, né? Então, assim, que tipo de modificadores são importantes que influenciam esses desfechos em saúde, vamos dizer assim? A idade é um deles, né? Então, assim, quanto mais avança a idade, mais a gente tem que lançar a mão de outras estratégias, né? Para a gente conseguir compensar e passar por essa crise de uma forma adequada. A saúde física e mental da gente também é muito importante de ser mantida, porque quanto mais saúde a gente tiver quando começou isso, talvez melhor a gente vai conseguir passar por isso, tá? Outra coisa importante é o nível de estresse que a gente tem, né? Muitas pessoas ficam em casa, às vezes ficam o dia inteiro ouvindo notícias do Covid, coronavírus, recebendo WhatsApp, né? Com imagens de enterro, de gente chorando, né? Então isso afeta muito a maioria das pessoas, né? E faz com que a gente não consiga se cuidar direito, porque gera uma ansiedade muito grande. Então isso também é um modificador de desfechos em saúde. E um outro aspecto que eu vou falar, que se chama coping, tá? Coping é uma estratégia, digamos assim, de proteção para evitar danos psicológicos que a gente lança a mão em momentos de crise como esse que a gente está atravessando da pandemia do Covid. Então, assim, o que é um coping? Por exemplo, alguém que vai num centro espírita e que esse é o coping dele, a gente chama de coping religioso. Né? A gente vai num centro espírita, vivencia, vai lá, convive com outras pessoas, e esse é, digamos, uma estratégia que a pessoa usa como proteção para danos psicológicos para ela. Outras pessoas preferem lançar mão de um voluntariado, né? Por exemplo, o voluntariado de pessoas que têm câncer nos hospitais. Muita gente participa. Então, assim, também é um coping para ela. Né? Tem gente que prefere costurar coisas para doação. É um outro coping, né? Ou, por exemplo, cuidar de um animal abandonado, ajudar uma ONG, enfim. São estratégias que a gente usa para prevenir danos psicológicos. Quando a gente está usando um coping, a gente também está usando um conceito que está muito em voga na psicologia, que agora, com esse momento de crise, de isolamento e de quarentena, a gente está precisando muito, que é a resiliência, tá? O que é a resiliência? É aquela capacidade que a gente tem de suportar o estresse, de passar por ele e de sair com nenhum ou pouco dano durante o estresse e depois do estresse, tá? Algumas pessoas têm, por aspectos da sua personalidade, do seu comportamento, dos seus hábitos, uma resiliência maior, tá? Se viu que pessoas resilientes geralmente são mais otimistas, conseguem ver o lado bom da vida, e eu não estou falando aqui da Poliana, muitos de vocês conhecem, né, essa personagem que eu estou falando, mas assim, a pessoa consegue ver o lado melhor da vida, né, ela consegue enxergar com otimismo algo que está por vir. E uma outra característica das pessoas que são resilientes é a criatividade. São pessoas que não se abatem com as dificuldades e que são capazes de criar estratégias tanto protetivas quanto resolutivas daquele problema.
Então, na verdade, a resiliência é algo muito desejável, né, dentro da psicologia para enfrentar a crise. E isso nos idosos é algo que está grandemente correlacionado com a funcionalidade deles. E se vocês se lembrarem da minha outra palestra, alguém que participou, vocês vão ver que a funcionalidade está diretamente ligado com saúde física e mental. Então, na verdade, se a gente traçar um paralelo, a gente vai ver que saúde física e mental, né, independência, né, funcional, uma funcionalidade mantida, e resiliência tem muito a ver, tá? Então, assim, a pessoa que está bem no seu corpo, na sua alma, né, na sua cabeça, né, na sua mente, ela é capaz de passar por um estresse de uma forma mais positiva, ficando com pouco dano ou nenhum. Então, é um conceito que é muito interessante. Sempre quando a gente vê notícias, ou mesmo a gente escuta notícias na televisão, na internet, tem aquele cunho, às vezes, sensacionalista, né, das imagens, do que é dito, do que é escrito. Isso, às vezes, leva a desfechos e escolhas negativos, comportamentos negativos, que não ajudam em nada a gente a passar por essa pandemia. A resiliência também tem isso. Ela tem essa capacidade que a gente tem de transformar algo que é negativo em algo que seja positivo ou que não nos prejudique. Né? Então, assim, é muito importante a gente manter a nossa resiliência e fortalecê-la. De que forma a gente pode fazer isso? Tá? A principal forma, principal não, mas uma das mais importantes que fortalece a resiliência são os laços sociais. Mas aí vocês vão pensar e vão dizer assim, mas se é os laços sociais, como é que vai ser? Porque a gente está em isolamento, a gente não consegue falar com ninguém, a gente não pode tomar um café com um amigo, a gente não pode receber um amigo em casa. Bem, mas aí qual é a resposta para isso? É a gente lança a mão de coisas diferentes. É a gente lançar a mão de estratégias diferentes para que a gente consiga se comunicar e manter as nossas relações sociais. Então eu já estou dando uma dica e levando vocês para um lado, de que a gente está chegando a um momento em que a gente vai ter que criar algo ou fazer uso de algo que talvez a gente não fizesse antes para tentar fortalecer a nossa resiliência e que a gente passe por isso de uma forma mais adequada. E qual vai ser? Fazer uso das tecnologias. O que a gente está fazendo aqui hoje, tá? Bom, eu não estou na mesma sala que vocês, talvez tenha 100 pessoas, 50, 80, me assistindo agora, não sei, mas eu estou lançando mão de uma tecnologia, tá? De um computador, de um celular, né? De uma plataforma, né? De um serviço web aí, para tentar comunicar o que eu tenho para vocês e vocês estão me assistindo agora, ao vivo, tá? Ao mesmo tempo em que vocês estão fazendo isso, né, fazendo uso de uma tecnologia que vocês aprenderam e estão, dessa forma, fortalecendo a resiliência de vocês, né, o que a gente está fazendo também? A gente não está deixando de interar, tá? Então, assim, a interação social, a troca entre as pessoas, que talvez quem esteja recebendo as perguntas já está interando com vocês estão, né, conversando com alguém de alguma forma, vocês estão utilizando o WhatsApp para videochamada. Então, assim, a gente tem que lançar mão dessas tecnologias, né, que a gente tem disponíveis aí, de forma bem barata, para a gente conseguir se comunicar e conseguir fortalecer a nossa resiliência e com isso passar por esse momento de crise. Outra resposta para essa pergunta, mas o que eu posso fazer mais? Eu tenho que me conectar muito comigo mesmo, aproveitar esse momento que a gente está um pouco isolado do mundo e tentar me conectar comigo mesmo. Para evitar o quê? Para evitar alguns desfechos negativos em saúde durante essa pandemia para os idosos, que são depressão, ansiedade, insônia, né? Déficits cognitivos, então, né, esquecimentos, cada vez vão piorando, porque não tem contatos sociais, e a gente sabe que os contatos sociais são muito importantes na preservação da saúde mental e de uma cognição adequada. Então, o que eu vou lançar a mão? Além dessas estratégias todas, das tecnologias que temos disponíveis, a gente vai lançar a mão de uma outra estratégia, que são conexões consigo próprio, né? Então, a gente vai lançar a mão
de uma meditação, a gente vai lançar a mão de um mindfulness, né? Que na verdade nada mais é do que uma conexão consigo próprio, um exercício de relaxamento, né? A gente vai respirar fundo, né? Sentir os movimentos do corpo, tentar não pensar em mais nada, pelo menos 2 minutos por dia. Se a gente conseguir fazer isso 2 minutos, a gente aumenta para 3, para 4, para 5, até 10 minutos por dia. Se a gente conseguir por 10 minutos conectar-se com a gente mesmo, sentir aqueles 10 minutos, vai ser muito importante. Então, isso é muito importante também para fortalecer a nossa resiliência, que a gente tenha um pouco de paz interior, vamos dizer assim. Tá? E lance mão de estratégias de relaxamento ou do mindfulness, né, para isso. Existem milhares de exercícios bem simples de se fazerem, que estão disponíveis na internet. É só pesquisar mindfulness, né? É bem interessante. Bom, tendo falado isso, eu tenho que passar para alguém que vai sofrer muito, com certeza, com essa pandemia, né, e com esse isolamento e com tudo isso que está acontecendo na vida de todos, que são os idosos mais frágeis, mais vulneráveis, né? Aqueles que têm uma saúde mais fragilizada, aqueles que já tinham algum déficit cognitivo, aqueles que já tinham algum déficit funcional, ou seja, tem problemas de locomoção, problemas para ouvir, né? Ou tem uma paralisia de um lado porque já teve um derrame. Então, assim, eu tenho que saber que essa população, dentre os idosos, é uma população mais frágil e que vai precisar de uma atenção muito maior. Quando eu penso como profissional da saúde, como médico nisso, eu penso que esse vai ser o grande desafio, porque a gente tinha pessoas que estavam nessa situação de uma saúde mais frágil, né, e a gente vinha recuperando aos poucos isso, vinha fazendo uma reabilitação com essas pessoas. E a gente teve que interromper a sua fisioterapia, as suas sessões de fono, né? A gente teve que interromper essas intervenções que a gente tinha fazendo, essa consulta com a psicóloga, a gente teve que interromper isso por causa do isolamento. Então, essas pessoas deixaram de seguir a sua reabilitação, né? Então, isso vai com certeza impactar na saúde delas. E isso é um desafio. Como a gente vai fazer para recuperar essas pessoas que estavam num certo caminho ascendente e tiveram que parar por causa desse momento, e não teve outro jeito, né? E como é que a gente vai fazer para aquelas que ainda não tinham perdido, mas que estavam prestes a perder, e que com esse momento de interrupção, de isolamento social, de quarentena, de lockdown, né, começaram a apresentar sintomas de déficits funcionais ou cognitivos. Tá? Então, assim, como a gente vai fazer isso? Tá? Essa é a primeira grande questão, que a gente não tem uma resposta e que a gente vai construir essa saída juntos. Tá? Não tenho essa resposta porque, como eu sempre digo, né, nas minhas palestras, a biologia ela não é matemática. Né? Então, assim, se fosse matemática, 2 e 2 seriam 4. Na biologia, nem sempre vai ser 4. Né? Então, por isso que ela é uma ciência que para mim, pelo menos, é tão atrativa, porque ela não é tão exata. Né? Então, assim, isso é uma coisa atrativa e a gente tem que pensar muito nisso. Como a gente vai fazer com essas pessoas? Tá? A gente sabe que também idosos que têm múltiplas comorbidades, ou seja, têm muitas doenças ao mesmo tempo, hipertensão arterial, diabetes, né? DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema e a bronquite, né? Doenças cardiovasculares, insuficiência renal, né? Já tiveram AVC. Essas pessoas que têm muitas dessas doenças são também mais vulneráveis. Como eu vou fazer para proteger essas pessoas? Tá? E aí a gente já tem a resposta, algumas coisas já estão se fazendo. O que a gente vai fazer? Se não pode estar junto com a pessoa, não pode vê-la pessoalmente, a gente faz um telemonitoramento. A gente usa o WhatsApp, a gente faz uma videochamada, a gente tenta resolver de alguma forma. Tá? O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, em consonância com o Conselho Regional de Farmácia, por exemplo, teve uma estratégia bem bacana para os pacientes, assim,
para eles não precisarem ir na consulta e se exporem, né, eles criaram dentro do site do Conselho Regional de Medicina uma plataforma em que a gente consegue dar receitas, tá? E consegue mandar receitas para as pessoas, ou atestados que elas precisem. Então é uma forma de proteger também, tá? Bom, já falei dos serviços web, estou aqui falando dos meus tópicos para mim não me perder. Eu sei, vou tentar não falar muito, tá? Falei um pouco dos déficits cognitivos. Bom, vou focar alguma coisa importante, assim. Também a gente tem que falar não só múltiplas comorbidades, não só pacientes, né, que já tinham algum grau de fragilidade, mas naqueles que estão em instituições de longa permanência para idosos, as ILPIs, né, os antigos asilos. Esses também, já por uma característica de uma deficiência funcional, eles já têm uma diminuição da sua funcionalidade e já têm um maior risco de desenvolver formas graves do COVID. E por isso, e pelo fato de morarem numa ILPI, que é digamos, uma casa coletiva, né, serem manipulados por vários profissionais da saúde, né, várias pessoas trabalham ali dentro, a gente também tem mais risco de contágio. Então, essas instituições de saúde, as ILPIs, elas foram as que mais, digamos assim, as que mais a gente virou o olho para elas, essa atenção foi muito focada nelas, porque, na verdade, a gente teve que construir novas estratégias para proteger quem morava lá. Tá? Uma das formas, como todo mundo estava de lockdown, é evitar visitas familiares, não podia ir todo mundo ao mesmo tempo. Aliás, a maioria das ILPIs está com visitas suspensas. Tá? Então, a gente, às vezes, fica se perguntando, e esse é um grande questionamento que a gente tem também, será que no afã de protegê-los, a gente não está prejudicando, porque a gente está tirando a interação social deles, e essas pessoas não conseguem fazer uso de tecnologias, como vocês que estão me assistindo agora? Como é que vai ser para essas pessoas? Né? A gente se pergunta isso. E com certeza a gente sabe que isso vai ser prejudicial, mas a gente não tem como medir o que vai ser mais prejudicial. Se elas pegarem uma doença que não tem tratamento comprovado até agora, ou se elas ficarem isoladas e piorarem os seus déficits. Então a gente está numa encruzilhada e a gente ainda não tem a resposta. A gente está tentando evitar que elas tenham um adoecimento pelo Covid, porque a gente sabe que isso, especialmente nelas, que são um grupo de risco, em especial, maior risco, vai ser muito mais prejudicial. Tá? Mas a gente ainda não sabe o que vai acontecer a longo prazo. Queria falar, assim, que também o isolamento social nos trouxe dificuldades para fazer as atividades físicas, isso a gente já tinha falado, mas que com isso a gente pode perder músculo, né, acontecer a sarcopenia. Isso pode piorar, sarcopenia é uma perda muscular, tá? E a gente pode piorar a fragilidade e tender a quedas. Então, é importante a gente fazer atividade física, não é impossível, tem vários vídeos na internet, façam uso dessa ferramenta. Mais uma vez, eu acho que essa ferramenta, essa tecnologia, é uma ferramenta para que vocês consigam se manter ativos em casa. Tá? Andem em casa, quem tem pátio, quem não tem, anda dentro do apartamento, né? Façam suas coisas, dancem. A cartilha que vocês vão ter acesso, que vocês podem baixar, tem dicas bem interessantes. Acho que é importante a gente falar isso também. Tá? Falar que naqueles pacientes que já têm um déficit cognitivo, nos demenciados, a gente também tem um maior risco de agravar, uma vez que os déficits cognitivos pioram com o isolamento social, né, a gente sabe disso, mas que a gente também está naquele momento de encruzilhada, porque essas pessoas já perderam funcionalidade, não só na esfera mental, mas na esfera física, e a gente está tentando protegê-los de pegar essa doença, né, de ter essa doença. Outro aspecto que eu queria falar em relação ao Covid e o envelhecimento são, na verdade, os dilemas éticos, né? A gente viu o que aconteceu na China, viu o que aconteceu na Europa, na Itália, a gente viu muito, né? E a gente viu que os idosos nem sempre eram a escolha dos profissionais de saúde, dos médicos, para irem para a UTI, para precisar de ventilador para fazer a sua respiração, quando eles não conseguiam fazer mais isso sozinhos pela doença. Na verdade, a gente tem um posicionamento do Brasil, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia,
que colocou que, na verdade, idade não é algo relacionado a escolhas para ir para a UTI. Por exemplo, eu tenho um leito e tenho 2 pessoas para ir para esse leito. Tem alguém com 80 anos e tem alguém com 40 anos, né? Às vezes, o que acontece? O que aconteceu na Itália muito. Os de 40 iam e os de 80 não iam, né? Porque não tinha leito para os dois, né? O que aconteceu? Aqui no Brasil já saiu um posicionamento da sociedade brasileira colocando que não é a idade que decide, mas a funcionalidade, né? Ou seja, se esse idoso tem 80 anos, mas ele é funcional previamente, né? Ele tem uma saúde mental, uma saúde física preservada, ele sim tem direito a um leito de UTI. Tá? Então, assim, isso é uma coisa muito importante da gente avaliar e que às vezes causa uma confusão muito grande. Não é a idade que vai, no momento em que a gente está em pandemia, que todos os leitos estão ocupados, que a gente vai lançar mão para escolher quem vai para a UTI. E essa é uma decisão muito pesada para os médicos e para quem tem que tomar essa decisão, né? Não é uma decisão fácil, não é uma decisão agradável, mas eu sempre digo que quem quer ser médico tem que se posicionar. A gente tem que ter opinião. Ela pode não ser a opinião que agrade a todos, e não vai ser com certeza, mas ele tem que se posicionar. Quem não se posiciona e não gosta de se posicionar, não pode ser médico. A gente tem que tomar decisões e isso faz parte da nossa profissão. Se a gente vai levar para UTI, se não vai levar para UTI. Se a gente vai sedar, se a gente não vai sedar. Se a gente vai dar mais líquido, se a gente vai dar menos líquido. Se a gente vai usar o remédio X ou o remédio Y. Se a gente não vai usar remédio nenhum, vai esperar. Se a gente vai fazer o exame ou não vai fazer. Isso faz parte da profissão médica. A gente tem que decidir, tem que se posicionar. Então, assim, eu quero compartilhar com vocês que isto é algo que traz muita ansiedade para todos, né? A gente não gostaria de estar nessa posição, mas somos as pessoas que temos que tomar essa decisão e temos essa orientação da sociedade brasileira de fazê-lo calcado na funcionalidade e não na idade, que é uma coisa ótima. Tá? Um posicionamento super correto do ponto de vista geriátrico e humano. Tá? Outra coisa é a gente ter a noção, e eu já tinha falado isso na palestra anterior, para quem me assistiu, dos cuidados paliativos. Quando a gente fala em cuidados paliativos, a gente acha assim, não, é só quando não tem mais nada para fazer. Não. Hoje em dia, a visão nova dos cuidados paliativos nos coloca que mesmo quando uma doença tem um tratamento estabelecido e uma intenção curativa, a gente sabe que os cuidados paliativos também já existem desde aí. Né? Então, assim, imagina numa doença como a Covid-19, em que a gente não tem um tratamento estabelecido. Muito mais os cuidados paliativos têm que estar presentes. Para aliviar, já tá anunciando aqui que eu já tenho bastante tempo de live. E eu estou vendo ali 37 minutos, mas eu estou indo. Eu vou mais um pouquinho. Tá? Então, assim, muito mais a gente tem que lançar a mão desses cuidados para um atendimento integrado e humanizado aos pacientes. Então, a gente tem que aliviar, sim, falta de ar, a gente tem que aliviar vômito, tem que aliviar todos os sintomas que trazem desconforto para o paciente, tá? Indo para UTI ou não indo para UTI, tá? Então, unidade de tratamento intensivo, UTI, se eu não falei isso, estou falando agora. Bom, enfim, a gente tem que lançar a mão desses cuidados paliativos para cuidar melhor e de uma forma mais humanizada dos pacientes. Então, esse é um outro aspecto que está muito em voga no Brasil e que agora, nesse momento de pandemia, muito mais. Tá? A gente tem que ter acesso a esse tipo de tratamento, ter acesso a esse tipo de cuidado. O que a gente está enfrentando para a gente tentar cuidar bem dos pacientes, não só com foco paliativo, mas com foco de tirá-los dessa doença ou de qualquer outra? A gente está enfrentando alguns desafios muito grandes na assistência à saúde. Um deles é falta de EPIs, de equipamentos de proteção individual. Tá? Falta luva, falta o capote que a gente tem que usar, falta máscara, enfim, isso é algo que a gente está tentando contornar de alguma forma. Tá? A gente está passando por também falta de leitos para pacientes graves. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, assim, o governo do estado já mostrou e já criou muitos leitos e tem a previsão de dobrar o número de leitos de UTI em pouco tempo. Então, na verdade, assim, acho que é um grande ganho que a gente teve aqui no Rio Grande do Sul e a gente é muito privilegiado. A gente vendo a situação que teve no Brasil, no Amazonas e no Ceará, a gente realmente tem essa noção de que somos muito privilegiados. E agora a gente está em um outro desafio. Tá? Tem mais um desafio que
mesmo criando muitos leitos, não tem recursos humanos disponíveis, né? A gente está tentando conseguir pessoas que trabalham, mas como teve um fluxo muito grande, uma necessidade muito grande, o mercado todo absorveu essas pessoas e não tem pessoas disponíveis, tá? Ou as pessoas que já estavam trabalhando adoeceram também com Covid, o que acontece. Então, na verdade, elas tiveram que ser retiradas por um tempo da linha de frente, que pode ser curto ou pode ser longo, e estamos sem esse recurso humano. Tá? Os recursos humanos em saúde, lembrar que eles não trabalham só no local, eles trabalham em 2, 3 locais diferentes. Então, na verdade, a gente também tem isso, essa dificuldade, né, para a gente lidar. Além disso, agora, o último desafio, né, do nosso game que a gente está tentando passar é a gente passar por falta de medicamentos, tá? Alguns medicamentos analgésicos, sedativos, estão começando a faltar, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Então, a gente está tentando lidar com isso de uma forma mais racional, está tentando pedir emprestado para as clínicas privadas, para as clínicas que não estão em funcionamento, como clínica de cirurgia plástica, por exemplo. Né? Estamos tentando comprar de outros lugares de fora, mas todo mundo está precisando, não é só o Brasil. Né? Então, a gente também está com essa dificuldade maior. Então, assim, não é só leitos, não é só recursos humanos, mas também, agora, os sedativos que a gente tem que ter à mão para pacientes, especialmente de formas graves de Covid-19. Tá? Outra coisa que a gente vinha vendo era, assim, uma tendência dos hospitais a deshospitalizar os pacientes antes de começar a pandemia da Covid-19. Altas precoces para casa, para continuar sua reabilitação e seu tratamento em casa. O que a gente foi obrigado a fazer com esta crise? Esses pacientes com a Covid-19 que são das formas graves e que precisam de ventilação mecânica, daqueles ventiladores, ou precisam de remédios para aumentar sua pressão, ou precisam de um ambiente de unidade de tratamento intensivo, UTI, geralmente não ficam menos do que 14 dias internados. Então, assim, são internações de muito longo prazo. Então, se retornou de um modelo de deshospitalização que vinha se tendo, com a crise, para um modelo de hospitalização de longo prazo e também, como eu já havia comentado com vocês, de necessidade de estratégias de reabilitação, que vai ser muito maior esse afluxo para todas as pessoas que passarem por essa situação triste. Já falei da saúde mental, que é muito impactada, depressão, insônia, ansiedade são muito frequentes, mas a gente não pode esquecer dos riscos de suicídio. E quando eu falo em suicídio, pelo menos para idosos, eu estou falando os idosos são um grupo de risco especial, porque, na verdade, são um dos grupos de riscos que mais consegue ter sucesso no suicídio, tá? Junto com os adolescentes. Adolescentes e idosos são os que mais, não são os que mais tentam, mas são os que mais conseguem se suicidar realmente. Então, é um risco muito grande. Tá? A gente está aí com o exemplo no Brasil há pouco tempo, quem acompanha pela televisão, o Flávio Migliaccio, aquele ator, que se matou, né? Um idoso que se matou. Então, assim, a gente vê que isso é uma coisa muito séria, né? E que também esse risco veio à tona com essa pandemia, com o isolamento social que a gente foi obrigado a enfrentar. Além desse problema de saúde mental, a gente tem a infodemia, que é um termo que foi criado na China, que é, na verdade, assim, fake news, né, ou notícias sensacionalistas, que são usadas de uma forma não muito correta, né, enfatizando o aspecto negativo da Covid, e que causam, na verdade, uma ansiedade muito grande e uma propensão às pessoas entrarem em pânico, né, a perderem o seu racional, a não se cuidarem mais direito, porque, na verdade, não tem mais jeito, ou propagar uma estratégia de desesperança que não é positiva nesse momento. A gente tem que ter a noção e a fé de que vai passar por isso, né, de que esse é um momento ruim, sem dúvida, que todos nós estamos enfrentando, estamos juntos de alguma forma, não estamos juntos presencialmente aqui, mas estamos juntos nesse momento, estamos juntos através da videochamada, estamos juntos através de um telefone, né? Eu acho que lançar a mão dessas estratégias, de ter certeza de que isso está acontecendo e de que isso funciona, também é importante. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado e muito filtro
filtrar as notícias que a gente está vendo. Não acompanhar todo o tempo essa coisa da epidemia do Covid-19, e nem se fala na situação política brasileira em relação a essa doença, que eu não vou entrar nesse comentário aqui, nessa seara, acho que não é lugar para isso, mas que também a gente vê que tem alguns equívocos bastante grandes. Bom, enfim, estou terminando quase, prometo, tá? Mas assim, lança a mão de estratégias de relaxamento, além de usar essas tecnologias de meditação, né? Atentar para o risco de suicídio, né? Telefonar para pessoas que tu sabe que tem uma saúde mental ou física mais frágil, né? Mandar um recado, mandar uma figurinha do WhatsApp, ajuda muito, né? Leitura, né? Assistir programas que a gente gosta, cuidar de um jardim, cuidar de uma planta, né? Reorganizar aquele álbum de fotos é algo que ajuda a gente a manter a cognição preservada, mas que também ajuda a gente a relaxar e não ficar focando nos aspectos negativos desse momento tão difícil. A espiritualidade, sem dúvida, é algo muito importante, e eu queria finalizar dizendo que muito cuidado com as fake news, tá? Acho que isso é uma coisa de muito impacto na saúde, a gente ficar espalhando coisas que a gente recebe por WhatsApp. Eu participo de alguns grupos no WhatsApp e assim a gente recebe muita porcaria, né? Recebe coisa muito sensacionalista, né? Coisas de crítica política que não vem ao caso agora. Eu acho que agora a gente tem que ter um foco na ciência, ter um foco no que a gente tem que fazer pessoalmente para não transmitir essa doença, nem para ter essa doença, e se a gente tiver, a gente se cuidar ao máximo, e também assim participar de uma união, não só com a nossa família, mas com os nossos amigos, estar junto com eles de alguma forma, usando o que a gente tem de melhor e o que está disponível. Eu acho que isso é a grande coisa para a gente enfrentar isso de uma forma positiva. Eu espero ter sido útil para vocês, eu trouxe alguns questionamentos, trouxe alguns assuntos difíceis, eu sei, da gente falar, mas eu acho que é importante a gente falar nisso, porque isso também alivia. Eu acredito que pessoas que tenham resiliência são pessoas que não só tenham a criatividade, mas que tenham a capacidade de ouvir coisas difíceis, e mesmo se a gente não tem uma solução definitiva para esses problemas, a gente possa criar alguma estratégia para a gente conseguir passar por isso, né? Assim, se eu não tenho certo, pelo menos eu vou me divertindo com o errado que eu tenho, que eu acredito que pode funcionar. Eu acho que essa é a grande coisa, eu vou criar uma estratégia que possa me ajudar. Espero ter ajudado vocês, muito obrigado. Milton, obrigada. A gente chegou à marca de 105 idosos, então, ou 105 espectadores nessa live, e muita gente agradecendo o momento de estar junto, né, de poder escutar as palavras. Então, em nome da UNAP, a gente agradece. 3 pessoas fizeram perguntas em relação ao sono, dizendo da insônia, da dificuldade de dormir, da ansiedade desse momento. Poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Novamente, você já falou um pouco. Posso sim. O sono tem muito a ver com coisas que a gente não se dá conta, tá? Mas assim, além da higiene do sono, que é uma coisa óbvia, que eu não vou me repetir aqui, porque isso é uma coisa mais que a gente já tinha falado numa outra oportunidade, acho que é uma coisa mais lógica. Mas assim, eu acho que é importante a gente saber que no momento em que a gente fica em casa isolado, talvez a gente não consiga ir numa aula, não consiga manter as nossas atividades fora, a gente tende a dormir um pouco mais. E esse dormir um pouco mais para idosos, às vezes é um pouco prejudicial. Vou explicar por quê. Porque normalmente, com o passar dos anos, a gente vai precisando de menos horas de sono, né? A gente já vai diminuindo as nossas horas de sono e a nossa qualidade de sono parece que não vai tão bem. Então, na verdade, se a gente dormiu no início lá da pandemia mais horas, a gente ficou com mais horas de reserva. E agora a gente está dormindo pior. O que é muito importante? A atividade física. Tá? Mesmo que não seja assim, eu ir para uma musculação, eu ir para o parque, ou enfim, mas que eu mantenha uma atividade física. Eu compro uma corda e pulo em casa,
Pode ser. Eu compro um elástico daqueles pela internet e puxo, e ponho no meu pé e puxo, também é importante. Né? Eu faço uso de uma bola, pode ser, é importante. Eu me deito no meu tapete e faço um abdominal, é importante, né? Eu me deito no meu tapete e coloco minhas pernas no sofá e levanto elas para cima, também é importante. Então, na verdade, todo tipo de movimento que eu puder fazer, especialmente perto da hora de dormir, vai ser muito importante, porque, na verdade, eu vou conseguir ter mais sono e ter uma qualidade melhor. Outra coisa são as estratégias de relaxamento. Se a gente começar a ver muita TV, começar, né, a usar a internet demais, ver notícias demais, a gente com certeza vai ficar ansioso, porque a gente é bombardeado por um monte de coisas. Então, na verdade, a gente tem que ter um horário para se informar, sim. Eu não estou dizendo que a gente não tem que se informar, mas que a gente tem que ter um momento que a gente se informe. Bom, eu vou assistir esse, eu vou usar esse canal, e deu. Eu não vou ficar ouvindo outras coisas, né? E quando eu estou em contato com outras pessoas pelo celular, ou pela internet, ou pelo Facebook, eu vou tentar falar de outras coisas. Eu vou trocar uma receita, eu vou falar de roupa, eu vou mostrar um site que eu vi, né? Eu vou mostrar um filme que eu vi. Tem vários sites que dão acesso a filmes de graça. Então, assim, que a gente pode baixar pela internet, né? Então, assim, é muito bom. Eu acho que a gente tem que tentar falar de outras coisas para a gente não focar nesse problema. Obrigada. E eu acho que a UNAP tem tentado fazer isso, né? A gente tem agora, atualmente, a gente está com 150 idosos vinculados à UNAP, e a gente tem os subgrupos de filmes, a gente tem o subgrupo de culinária, a gente tem o subgrupo de leitura, da gente poder ajudar as pessoas para que a gente esteja conectado e juntos, né? Você falou bastante da questão da resiliência, do contato social, e você falou também da questão da atividade física. Teve uma idosa que nos perguntou agora qual a opinião sobre nadar numa piscina aberta, como forma de fazer atividade física. Olha, não tenho nada contra, acho ótimo. Assim, por exemplo, eu tenho uma piscina aberta no meu condomínio, tá? Que eu moro, que são 2 torres. Aí tem uma piscina aberta lá, e eu sei que das 9 às 10 da manhã, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, não tem ninguém lá. Se eu tenho alguma coisa contra? Não, acho bom. Sortuda dessa pessoa, né? Que tem essa disponibilidade de horário, coisa boa para ela, que ela aproveite. Não é todo mundo que tem isso, né? Se eu acho que espaços abertos, porque na verdade dá essa impressão, assim, se eu acho que em espaços abertos pode não haver contaminação pelo coronavírus, não, eu acho que espaços abertos podem ter também. Claro que quando você vai nadar, a princípio não vai usar uma máscara para nadar, né? Então tem essa dificuldade. Mas assim, claro que se estiver num espaço fechado, eu vou ter maior chance de me contaminar. Mas assim, se tu tem essa disponibilidade, ou se são poucas pessoas, é tu num lado e a piscina é muito grande, no outro tem outra pessoa que está bem longe de ti, acho que é ótimo, não tenho nada contra. E eu acho que tem uma frase que tem feito muito sentido, né? Que a gente já cansou do coronavírus, mas que o coronavírus não cansou da gente. Então, antes da gente fazer qualquer atividade, a gente tem que pensar um pouco, né? Porque às vezes é isso, a gente está cansado de ficar em casa, a gente está cansado de fazer as mesmas coisas, mas é um momento em que a gente tem que redobrar o cuidado, né? Para que a gente possa logo estar juntos de novo. Então, Milton, eu acho que a gente tem que dar. Só vou falar isso aqui. Eu acho que é importante a gente falar que agora é o momento da gente ter esse isolamento social. Agora, é agora. Assim, se antes já era importante, agora é muito mais. Porque agora a sobrecarga do sistema está muito próxima. Está muito próxima da gente chegar no limite do sistema. Então, assim, nunca esteve tão próximo. Agora é o momento mais crítico. Então, agora que é importante a gente fazer isso. Então, assim, eu sei que a gente já está cansado, mas agora é muito importante a gente focar nesse mês de julho em tentar se esforçar ao máximo para não contaminar e para não ser contaminado.
Então, aproveitando a fala do Dr. Milton, né, ele colocou diversas formas que nós podemos ainda nos manter ativos socialmente, apesar da distância física, né? Então, eu gostaria de fazer uma nova chamada para as pessoas que ainda não estão na UNAP Online, né? Nós temos na UNAP Online, como a professora Mayra falou, nós temos grupos que discutem filmes e séries, nós temos grupos de desenho, temos o grupo de culinária. Começamos 2 semanas o grupo de atividade física para se fazer em casa, com apoio, né, da professora Andréia, da Ezefid, e o que a gente vê, assim, que às vezes as pessoas têm um pouco de receio, como é pela internet, eu não sei mexer muito bem, né, tem algumas pessoas que até se inscreveram, mas que ficam um pouco receosas de usar toda essa tecnologia, mas a gente já tem quase 160 pessoas fazendo. No começo é fácil? Não, no começo foi um pouquinho difícil, a gente viu que na primeira semana, né, nós também tivemos que nos organizar, né, nós tivemos que aprender a mexer, a gente não estava acostumado a fazer essa educação remota, né, então nós tivemos que mexer no programa, aprender a mexer para poder fazer essa transmissão, a gente teve que aprender a mexer em tudo isso também, então pode ser um pouquinho difícil para quem está acostumado ou para quem não está acostumado, mas tem como fazer, né? Então nós temos os bolsistas que vão auxiliar, a gente tem as possibilidades, porque dentro dos grupos o que a gente está vendo é que é realmente isso que o Dr. Milton disse, um dá apoio para o outro, né? Nós temos o grupo das máscaras, que a gente chama, que é o que eu estava falando, que a gente confeccionou aquelas 2.000 máscaras que foram para doação, e então assim, às vezes a gente acorda, às vezes, domingo, assim, vontade de sair de casa, não, tem que ficar em casa, aí tu é lá no grupo e tem uma música, tu é no grupo e tem uma mensagem legal, tem uma colega que chama para fazer alguma conversa, para tomar um café online, né, já que não dá para tomar café presencialmente fora, então, assim, quem ainda não está fazendo parte, procure, entre em contato com a gente pelo Facebook ou pelo WhatsApp da UNAP e procure fazer parte, é uma coisa que está muito legal, né, a participação das pessoas, e a gente vê que quem está participando consegue ter esse contato, no mínimo uma vez por semana, né, visualmente, pelas plataformas que a gente usa, mas a gente vê que os grupos de WhatsApp funcionam durante a semana inteira, uma pessoa dando apoio para outra, né, então quem ainda está sem coragem, aproveite, mande um WhatsApp, mande ali no Face e venha fazer parte da UNAP Online, que está muito bom. Sim. Então, algumas pessoas perguntaram se vai estar gravada a palestra vai ficar disponível no Face, e a nossa próxima palestra é no dia 3 de agosto, então a gente segue fazendo as palestras online, uma vez por mês, antes era uma vez presencial, era uma vez a cada 15 dias, a gente está uma vez por mês, e uma coisa que, só para a gente fechar, uma coisa que o Dr. Milton falou sobre a questão da resiliência, do aprendizado, e a gente teve 101 pessoas que tiveram online hoje, então, assim, algumas pessoas ali no início estavam mandando mensagem, a dificuldade de entrar, a gente está com os bolsistas auxiliando, e no final as pessoas conseguiram entrar, então isso é muito importante, a questão do aprendizado, né, novos aprendizados, e é um desafio para todo mundo, né, um desafio para a gente, é um desafio para vocês, e a gente juntos vai conseguir aprender, né, e isso a gente vai ser bom para todo mundo, porque nos ajuda do ponto de vista cognitivo. Então, queria agradecer, Dr. Milton, pela parceria, foi um prazer. A grande maioria não fez perguntas, porque, na verdade, só dizia como foi interessante a palestra e como esse tema foi importante, como foi esclarecedor, né, então isso é muito legal, poder escutar o retorno das pessoas que estão nos assistindo. A gente sempre agradece, é ótimo estar com vocês, né? Mesmo dessa forma, é uma forma nova, né? Para mim também, né? Eu nunca usei muito isso, nem tenho Facebook, para vocês terem uma ideia. Aliás, eu tenho um Facebook que não tem foto, não tem nada, ele só serve para me inscrever em alguns eventos. Eu não gosto muito, assim, não é uma coisa, eu uso mais o WhatsApp. Mas, assim, é uma coisa que a gente está aprendendo a mexer em algumas plataformas novas, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai cada vez mais precisar, e a gente está vendo agora no mundo do ensino também, né, dentro da saúde e fora dela, que também vai mudar muito, vai impactar muito, né, nem falei nessa parte, mas assim, porque é uma parte à parte, né, mas que está sendo uma revolução muito grande, as professoras estão aí, elas podem compartilhar com vocês a experiência delas. Obrigado.
Muito bem, obrigada. E se vocês quiserem nos deixar sugestões para as próximas palestras, já teve gente pedindo para falar sobre higiene do sono, então aí a gente vai juntando umas ideias para as próximas. Obrigada a todos, boa tarde, boa semana, se cuidem, fiquem em casa. Tchau.